Senhores vereadores, de pé, por gentileza. São 19 horas e 29 minutos. Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Barbacena, declaro aberta a presente sessão. Solicito do ilustre vereador Cadu que faça para nós a leitura de um versículo bíblico. Salmo 106. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Senhores vereadores, senhores e vereadoras, nós temos a alegria de receber esta noite o Dr. Paulo Richard Neto, diretor-presidente da Rivelli Alimentos S.A., que se faz acompanhado do Dr. José Carlos de Souza, gerente administrativo da Rivelli Alimentos, do Dr. Rodrigo Braga de Castro, advogado, e da Xênia, chefe do setor de marketing. Nomearia uma comissão para conduzi-los até a mesa dos trabalhos, composta dos seguintes vereadores: vereador e líder do governo nessa casa, José Nilton, e vereador Dr. Edson Rezende. Presidente Amarílio, nós temos também na casa o empresário de Belo Horizonte, a marca Avance, e que vai inaugurar uma choperia no próximo dia 20 de abril, aqui ao lado da Samberway. Uma choperia com estacionamento, não tem cadeiras na rua para atrapalhar a clientela, os pedestres. Eu gostaria que Vossa Excelência convidasse também a fazer parte dos trabalhos. Giovanni Reis. Fica convidado o senhor Giovanni Reis para participar conosco dos trabalhos. E a mesma comissão. Senhores vereadores e vereadoras, essa mesa dos trabalhos decidiu conceder a palavra aos responsáveis pela Rivelli e nossa querida Barbacena, hoje aqui representada pelos citados nesta noite, e assim sendo, nós vamos conceder a palavra, doutor Paulo, não por apenas 5, 10 ou 20 minutos, mas pelo tempo que o senhor precisar, porque nós entendemos e compreendemos da grande importância que a Rivelli representa, não só gerando empregos, mas também trazendo recursos para os cofres municipais. Aliás, senhores vereadores, eu aproveito a oportunidade para colocar à disposição de todos os senhores um documentário que pegamos com o senhor secretário sobre o VAF, e ele é muito claro aqui, de 2017. Até então, em 2017, a empresa Nogueira Rivelli Irmãos Limitada contribuiu com R$112.269.686, mais um valor agregado de que geram para o município crédito externo no valor de 11 milhões e mais alguns recursos. Igualmente, nós temos outras empresas aqui, as 50 maiores contribuintes para o município,
Todas elas estão inteiramente à disposição dos senhores vereadores. Os que desejarem tomar conhecimento podem solicitar com a secretaria, que, sem dúvida, a senhora secretária passará aos senhores um xerox do mesmo. Passamos com muita alegria, doutor Paulo, a palavra ao senhor, e o senhor sinta-se nesta casa como se o senhor estivesse na empresa que o senhor, evidentemente, tem a honra de dirigir. Seja muito bem-vindo. Se o senhor quiser usar a tribuna, o senhor fica inteiramente à vontade. Milton, por gentileza, assessore ele para mim. Bem? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Muito obrigado pela honra de poder nos conceder esse momento para a gente falar um pouquinho sobre a Rivelli, falar um pouquinho sobre meio ambiente, sobre o debate que ocorreu na casa na terça-feira passada. Para nós é um momento ímpar de apoiar o debate que ocorreu de maneira transparente e clara. Nós entendemos que é papel do poder público e é correto e é devido que seja investigado, que seja atendidos os anseios da população e que esse debate ocorra de maneira coerente e prudente e que leve em consideração não só uma ou outra empresa, mas sim todas as empresas sediadas no município. Não acreditamos que só porque geramos emprego temos licença para poluir, para cometer algum crime, algum ilícito. Muito pelo contrário, entendemos que nosso papel como grande empresa é ser exemplo para as demais, para que a gente possa gerar o desenvolvimento sustentável. Mas também não entendemos e não acreditamos que só por sermos uma grande empresa nós devemos ser agredidos, atacados ou considerados inedôneos, criminosos, simplesmente por ser grande. E sim uma empresa responsável que busca cumprir os seus deveres. Podemos, em algum momento, ter algumas falhas que, quando do nosso conhecimento, a gente busca saneá-las de pronto e de imediato para fazer. Então, com essa abertura, eu queria colocar que a Rivelli é sim a favor da abertura, seja numa comissão permanente ou numa comissão especial, que aí o regimento e as normativas que vocês conhecem muito melhor do que a gente deve determinar qual o melhor caminho. Mas entendemos que não só para duas empresas, e sim para todas as empresas que têm potencial poluidor, que tem alguma atividade, que tem rejeitos e que tem que ser dada a destinação correta, é responsabilidade do município e da Câmara dos Vereadores buscar garantir que todos estejam cumprindo a legislação e a norma para que a gente tenha uma cidade boa, bem trabalhada e com desenvolvimento sustentável que gere benefício para a nossa geração e para gerações futuras. Importante ressaltar algumas coisas que nos dá muita tranquilidade de vir aqui conversar com vocês. O ano passado, o Ministério da Agricultura lançou o selo Agro Mais Integridade, que foi uma prática, uma portaria, um decreto, onde o governo incentivou que os ministérios criassem metodologias de avaliar as empresas que têm relação com os ministérios, para que a gente possa... Isso veio a reboque de Operação Lava Jato, Operação Carne Fraca, que atacou direto o nosso segmento, Operação Trapaça, e aí a CGU, a Controladoria Geral da União, vem fazendo um trabalho muito grande para que tenha uma avaliação para que as empresas do setor privado também tenham regras de compliance no relacionamento com a sociedade e com os órgãos governamentais. Qual que é a tônica disso? Não adianta só trabalhar no governo, que o governo tem que ser ético, se as empresas não são éticas. É importante que o setor público seja ético, mas é importante que o setor privado também seja. No reboque disso, o Ministério da Agricultura foi o primeiro ministério a se movimentar e criou o selo Agro Mais Integridade, que busca certificar as empresas do agronegócio
que tem boas práticas de compliance, de transparência e de governança corporativa que garanta que a sua relação com todos os órgãos, sejam eles privados ou públicos, estejam em consonância com as boas práticas de mercado. Foram das mais de milhares de empresas no segmento de agronegócio, aí não só em frigorífico, na cadeia avícola, mas sim toda a cadeia de agronegócio do país, desde produtores, fornecedores de insumo, fornecedores de equipamento. Mais de 1.100 empresas se inscreveram para o programa, somente 23 empresas conseguiram comprovar toda a documentação exigida pelo selo, que são as certidões, que são as negativas, que são as boas práticas, que são as regras de conduta e compliance. E dessas 23, o comitê gestor, que é formado pelo Ministério da Agricultura e seus representantes, a CGU, o Instituto Etos e outras cadeiras, tanto da sociedade civil quanto do setor público, aprovaram somente 11 empresas. Então, de todas as empresas do agronegócio do país, 1.100 se inscreveram, 23 tiveram condição de apresentar a documentação e 11 empresas receberam esse certificado e essa chancela, esse selo de ser uma empresa ética, transparente e sustentável. E, para nossa honra e coroa o trabalho que a gente vem fazendo ao longo de mais de 35 anos, a Rivelli é uma dessas 11. Foram 3 empresas mineiras, a Rivelli é uma delas, que nos traz muita gratidão pelo trabalho que a gente tem feito e nos deixa muito tranquilo de vir aqui na tribuna conversar com vocês, expor o nosso trabalho, porque a gente tem como prática a transparência e validado num processo de grande magnitude nacional, pelo Ministério da Agricultura, esse selo que garante as boas práticas que a gente vem adotando e trabalhando. Nossa planta, ela foi inaugurada em 1992, a nossa licença ambiental de operação ela é datada de 1992, desde 1992 essa licença vem sendo renovada sistematicamente, com todo o crescimento que a Rivelli vem tendo ao longo dos anos, e vocês, por serem da cidade, acompanham e conhecem, sabem, não vou ficar me delongando sobre esse avanço que a empresa teve nos últimos anos, mas todas as condicionantes, todas as exigências ambientais sempre são cumpridas, senão a gente não teria a renovação da licença. Então, é uma demonstração que a gente vem buscando atender e cumprir todas as normas legais que nos são exigidas. De 92 para cá, então, todas as licenças são renovadas e a gente mantém todas as nossas atividades com cunho ambiental corretamente. No quesito de tratamento de efluente, a nossa estação de tratamento de efluente, que trata todos os resíduos do nosso processo de abate, ela, se não foi a primeira, é uma das primeiras do Estado no nosso segmento, que foi a primeira empresa que montou uma estação de tratamento de efluente, isso lá nos idos de 1992, e que depois os órgãos de fiscalização ambiental foi tornando isso exigência nos licenciamentos ambientais, que não era uma prática comum à época, e aí a gente já tinha na vanguarda conseguido isso. Para conhecimento de todos também, a ONU tem uma agenda positiva de desenvolvimento sustentável, que é a Agenda 2030, onde ela prevê os 17 objetivos ao qual o setor público e privado deveria atuar para que em 2030, e não pensando em Brasil, pensando em mundo, um mundo mais sustentável, um desenvolvimento mais sustentável. Alicerçado no que eu já falei no início, nas boas práticas, a perpetuidade da empresa, a Rivelli possui os 17 objetivos. A gente trabalha com eles constantemente e temos endereçamento de todos os 17 assuntos no dia a dia da nossa atividade. E isso não
precisa se cobrar mais para que a gente esteja na frente, atendendo tudo que é necessário. E mais do que é necessário, aquilo que vai trazer o bem comum, tanto para a sociedade quanto para a empresa. Esse discurso nosso, ele não é apenas um discurso demagogo, um discurso vazio, muito pelo contrário, tudo que a gente faz, a gente sabe que tem um retorno econômico. Então, a gente não faz porque é bonitinho, porque quer tirar foto, porque quer ter o selo, mas sim porque a gente sabe que acredita que é isso que vai dar a perenidade à empresa. Então, ter um selo que garante que nós somos uma empresa transparente, com boas práticas e com ética, ela me garante que os meus processos são seguros, que eu não vou ter um desvio de conduta, ou melhor, me corrigindo, que eu terei mais dificuldade de ter um desvio de conduta na empresa, porque os nossos processos estão funcionando para coibir isso. Que a gente trabalhe antecipando todos os movimentos para que a gente não deixe passivo na empresa. Falando um pouco do debate que ocorreu na terça passada em relação aos odores, ao cheiro, ao mau cheiro que a Rivelli possa, porventura, estar ocasionando e causando algum problema para a população. A gente busca, como eu falei, não só atender a legislação, mas sim estar mais adiantado do que aquilo que os órgãos ambientais exigem para que a gente tenha segurança do nosso processo. Em meados do ano passado, o Ministério Público, a promotora Elissa, responsável pelo meio ambiente, recebeu uma denúncia de um vereador e 2 moradores da região, e aí o Ministério Público desencadeou uma investigação acerca do cheiro. Na ocasião, ela convidou o vereador que tinha feito a denúncia e os moradores. Por algum motivo, não foi possível que eles participassem da diligência, mas o Ministério Público esteve lá, com os peritos ambientais do Ministério Público, consultaram a Supran acerca das nossas legalidades e dos nossos atendimentos das exigências, e em 14 de março, o documento já está em posse com o presidente da Câmara, o Ministério Público decidiu pelo arquivamento do processo, e no seu parecer ele informa que durante as diligências, foram 2 diligências onde o perito esteve na empresa, não foi constatado nenhuma irregularidade ou nenhum cheiro que fosse de maneira desproporcional que pudesse causar algum transtorno. Esse processo nosso, que algumas pessoas identificam como uma possível poluição, ele se dá por uma questão visual. Nosso processo, todos os resíduos provenientes da nossa operação são dado destinação devida e correta, seja eles resíduos sólidos ou resíduos líquidos. No processo do abate do frango, do processamento da carne de frango, tem o subproduto, que são as vísceras, que não são comestíveis para o ser humano, não tem mercado para esse subproduto, as penas, cabeça e outros órgãos que não são utilizados comercialmente, que é um volume significativo de matéria que precisa ser dado origem. No passado, isso ia para aterro sanitário, isso ia despejado em córregos e várias outras destinações incorretas. Algumas empresas no país ainda têm problemas de destinação, não tem estrutura para processar esses produtos no nosso segmento, e a Rivelli ela tem um sistema que trata isso. Todos esses resíduos são transformados em farinha de víscera, farinha de pena e óleo animal. Como que é feito esse processo? Para que a gente entenda um pouquinho qual é aquela imagem que a gente tem ali, o que é aquela imagem, para depois a gente chegar na questão dos odores. É um processo de cozimento.
Imagine uma panela de pressão, igual a que a dona de casa tem, cozinhando um feijão ou cozinhando uma carne, só que aí em larga escala, são digestores, são panelas de pressões de 2,5 toneladas, 6 toneladas, aonde esse resíduo é colocado, adicionado água, adicionado óleo, elevado a uma determinada temperatura, e o processo de cozimento vai derretendo essa matéria-prima e transformando ela numa farinha. Depois de um determinado período, como no processo residencial, a panela de pressão, se ela não tiver uma válvula de escape, de que saia os vapores, o vapor do processo, ela vai explodir. Então, também ali a gente tem, no processo do digestor, à medida que a temperatura vai subindo, o líquido que tem armazenado nas vísceras, no sangue, na pena, ele também começa a evaporar e gera esse vapor com um odor, claro, característico de um processo de cozimento de uma víscera ou de uma pena, e não de um feijão gostoso ou de uma carne de panela, que tem um cheiro, com certeza, muito mais agradável do que o processamento dessa víscera. Terminado esse processo de cozimento, ele passa por uma prensa, onde é separado o pó, que é o que a gente chama de farinha, e o óleo, e esses dois subprodutos são direcionados para a ração animal, para a ração PET. Então, as principais empresas de ração animal adquirem os nossos produtos. Nossa planta de processamento, tal qual a planta de abate, possui diversas certificações internacionais. Boa noite. Que nos permite exportar o produto de frango, a carne de frango, para os 5 continentes. A nossa indústria também é certificada por grandes empresas, Royal Canin, Premier, Guabi, Mogiana Alimentos, Total Alimentos. As principais empresas de ração PET nos certificam, e eles só compram de quem tem qualidade no processo e esteja aderente às normas ambientais, porque eles também têm o programa de compliance deles, que eles não podem adquirir produto de empresa que não esteja legalmente atendida. Então, esse produto é direcionado para esse segmento. O vapor, até novembro do ano passado, a gente tinha, que é o que é recomendado pelos órgãos ambientais e pela prática, um filtro biológico. Então, esses gases, que é aquele gás que está saindo ali do processo de cozimento desses produtos para transformação da farinha, ele passa por uma tubulação, ele entra embaixo de um filtro biológico, que é uma caixa com material biológico, que vai fazer o tratamento onde ele retém os odores e sai à superfície somente o vapor de água. Então, aquela névoa que a gente via em frente à indústria era uma névoa de vapor de água, que sim, contém odores, mas ela passa pelo filtro biológico para que retenha esses odores e disperse para a atmosfera somente os vapores líquidos, vapores de água, que vão se dissipar na atmosfera e virar água, condensação, processo natural. E aí o odor que estava contido naquelas partículas, ele tem esse filtro biológico que busca reter o maior volume. Mesmo com esse processo, e mais uma vez também, olhando toda a estrutura e o que tem de mais avançado no país, quando o Ministério Público esteve presente na planta, ele foi no momento onde a gente estava com esse cenário exato, só tinha o filtro biológico. Mas a gente já tinha adquirido um equipamento, que é uma tecnologia nova, e já está implantada. Se vocês passarem pela planta hoje, você já não vê aquela névoa, porque foi instalado um equipamento que chama um aerocondensador, que antes de levar os gases para o filtro biológico, ele passa por um sistema de condensação. Aquele gás que tem a partícula, que tem o cheiro característico do processo ali, ele se condensa, se transforma em água novamente,
e aí ele vai para a estação de tratamento de água, a estação de tratamento de efluentes, desculpa, e vai seguir o fluxo natural. Então, e o resíduo que, porventura, esse sistema não conseguir condensar esse gás, que ele tem a capacidade, hoje, pelo tamanho do nosso processo, ele é mais do que suficiente para tratar 100% dos gases, mas se 1, 2% ele não condensar por conta da velocidade, ele vai passar pelo filtro biológico e terminar a sua condensação. Então, para quem conhece ali, para quem passa pela região, e conhecia o momento anterior, vê que aquela névoa que existia, ela não existe mais, porque esse sistema novo que foi instalado em meados de novembro, ele já está em pleno funcionamento, condensando aqueles gases, transformando ele em água, e aí aquela partícula de odor que estava contida no vapor, ela acompanha a molécula, ela acompanha a água, e aí ela vai ter o tratamento devido no tratamento de água e não no filtro biológico. Ou seja, nós instalamos um outro equipamento, apesar da legislação ambiental nos certificar que o sistema de tratamento que a gente tinha até então estava aderente, era correto, era o suficiente, era dimensionado para a capacidade que a gente utilizava, mesmo assim a gente entendeu que poderia fazer aquilo, reaproveitar aquele calor, porque ele me dá uma recirculação de calor e diminui o consumo de lenha que eu preciso para gerar o vapor, porque eu já tenho uma água quente. Então, ele traz um benefício na cadeia toda, ele traz até um balanço energético positivo em relação a isso. E aí, o filtro biológico continua, ele é uma exigência do meio ambiente, ele vai continuar existindo, para ele tratar os possíveis gases que em algum momento possa passar ali. Em relação a emissões atmosféricas, por condicionante legal da nossa licença ambiental, nós temos que fazer o monitoramento constante das nossas emissões atmosféricas que possuem partículas. Então, assim, a nossa caldeira passa por avaliação de laboratório acreditado pelos órgãos ambientais. Realmente, em Barbacena, não existe nenhum laboratório, pelo menos nós não conhecemos nenhum laboratório acreditado com equipamento para fazer esses ensaios, esses testes, mas em Juiz de Fora existe empresa habilitada e acreditada, e em BH também, e como é uma condicionante, a gente precisa fazer periodicamente essa análise, eles fazem essa análise, a gente tem todos os certificados e é encaminhado à SUPRAM periodicamente, de acordo com o que está preceituado na nossa licença ambiental, para análise deles, e sempre dentro da normalidade. Em relação a tratamento de efluentes, o tratamento de efluente nosso, a legislação exige que eu tenha um nível de qualidade, para eu também não entrar muito em termos técnicos, de até 75% para devolver a água depois de utilizada para o curso do rio. O nível de qualidade dele seria 75%. Hoje, a gente tem também um monitoramento constante, entrega isso nos órgãos ambientais, a gente entrega a água com 97% de pureza, então bem acima do que a legislação exige. Nosso sistema tem lagoas de tratamento biológica, que vai fazendo, tem a parte química e depois a parte biológica, que vai fazer o tratamento dessa água que foi utilizada no processo de abate. E devolvemos ela para o curso do rio melhor do que a gente captou. Cabe ressaltar que o processo de tratamento de água, o processo de decomposição de matéria orgânica na água, ele gera amônia. E aí existe duas amônias, existe a amônia orgânica e a amônia química. Nós utilizamos a amônia química no nosso sistema de refrigeração, que é o líquido que faz nossas câmeras de congelamento, nosso equipamento de congelamento, congelar o material. É um circuito fechado, onde ele é abastecido, e essa amônia não tem nada a ver com a amônia de decomposição de matéria orgânica, que é a amônia que é gerada nos sistemas de tratamento. Mas a nossa devolução para o rio ela já está isenta disso, porque a gente já está em 97% de qualidade.
Agora, tanto na nossa região quanto em Barbacena inteira, nós não temos o setor público tratando os nossos esgotos. Na nossa região, o córrego Cabana, o emissário do córrego Cabana, passa embaixo da planta, ele é subterrâneo, mas ele cruza o pátio da empresa, e ali também recebe resíduos de esgoto de toda aquela região que é despejada direto no córrego Cabana, sem nenhum tratamento. E aí essa volatização, esse processo de tratamento, de decomposição, que o nosso é feito nas lagoas, são 7 lagoas que fazem esse tratamento antes da água ser devolvida para o curso do rio, o esgoto é colocado diretamente no córrego, e esse processo de decomposição ele vai ocorrer naturalmente no curso do rio, da qual a gente não tem nenhuma ação efetiva que a gente consiga ter um controle. Todos os nossos efluentes, seja ele do processo de produção, ou seja ele da utilização humana de sanitários, ele é tratado antes de ser devolvido. Para partir para o final, nós acreditamos na importância do papel de vocês, vereadores, de buscarem isso, mas ressaltamos que é importante que seja um processo seguro, que tenha conhecimento de causa, para que não corramos o risco de denegrir a imagem de empresa, de pessoas, indevidamente por não conhecer. Mas sim, se existe a possibilidade, se existe a dúvida, é necessário que se investigue. E não uma pessoa ou uma empresa, mas sim todas as empresas de maneira democrática, aberta, e que todo mundo possa ter a oportunidade de mostrar, de se defender, de explicar, e às vezes até de identificar que existe alguma falha no processo. Somos humanos, buscamos trabalhar dentro das melhores práticas, mas podemos errar, e se tiver alguma coisa que vocês identificarem que a gente não está fazendo da maneira correta, a empresa está aberta a corrigir, a analisar, a se explicar, a buscar as correções de curso que são necessárias ao longo da nossa trajetória. O Márcio e o Carlos iniciaram a empresa com 13, 14 anos, há 40 anos atrás, e com certeza ao longo desses 40 anos foi necessário fazer ajuste. Nem sempre a gente estava certo, mas não estávamos errados o tempo inteiro, e quando errado, tenho certeza que não eram por opção, não era por ganância ou por alguma coisa nesse sentido, e sim por puro desconhecimento. E na história deles, eles têm várias passagens que conta de algumas pessoas que foram importantes no processo de evolução da empresa. Inclusive, um fiscal da Vigilância Sanitária de Barbacena, quando o abate ainda era no fundo do quintal da casa da mãe deles, e eles vendiam na feira, e o fiscal fez uma visita e notou que não tinha nada do que era exigido pela vigilância sanitária. E aí o que tinha que fazer era interditar. Não tinha como processar. E nessa época os dois comentam que chegaram a pensar em desistir, que não não tinha dinheiro para fazer tudo aquilo. E aí eles pediram um prazo de 15 dias para o fiscal para se adequarem, pararam as atividades, fizeram tudo que eles não sabiam que era exigência legal, adequaram, o fiscal voltou, e aquilo fez eles evoluírem, e aí melhorou o negócio, e eles, com isso, também foram aprendendo que é muito melhor é uma coisa que eles passam para a gente no dia a dia, é muito melhor a gente andar correto, andar certo, do que a gente fazer as coisas erradas e ter que pagar pelo erro. Agora, o nosso sistema é complicado, é muita coisa difícil de prever no dia a dia, mas
o papel dos vereadores em ajudar a fomentar a economia local, em ajudar as empresas que não estão cumprindo com as suas normas ou não estão corretas, que ela se corrija e sim possa continuar gerando renda, gerando atividade, gerando desenvolvimento, trazendo riqueza para o município, é mais nobre do que a gente só tacar pedra e torcer para aquilo dar errado. Então, esse papel eu acho que é muito importante, por isso que a gente pediu a palavra, senhor presidente, que era para vir apoiar. É necessário que se tenha o debate, é necessário que a gente não... a nossa insatisfação é que o posterior ao debate, hoje com as mídias sociais, em alguns momentos a gente foi comparado com bandidos, com criminosos, sem a gente ter a oportunidade de mostrar o que acontece realmente e o que a gente tem buscado fazer. Para terminar minhas palavras, a Rivelli sempre esteve e continua de portas abertas para todos os vereadores, para toda a comunidade, não precisa agendar, nós temos um sistema de visita periódico, constante, não vou dizer 24 horas, porque nosso processo de produção ele vai até o segundo turno, até a meia-noite, e na madrugada é só higienização, então não tem muito o que ver. Mas a planta está aberta, é só chegar, a portaria encaminha para a recepção, tem os procedimentos, por ser uma indústria de alimento, se quiser conhecer o processo dentro do abate, precisa trocar de roupa, ter os requisitos sanitários que a legislação sanitária nos exige, não ter algum tipo de contaminação, troca a roupa e a gente faz a visita. Mesmo que eu não esteja lá ou a equipe não esteja, sempre tem um responsável da produção para acompanhar. Então, qualquer morador da região, qualquer pessoa que, no momento que sentiu o cheiro, falar, esse cheiro é da Rivelli, eu queria ir lá ver agora. E por isso que eu falo que não é necessário um agendamento prévio, porque pode passar pela cabeça de algumas pessoas que, se me avisar que vai em determinado horário, eu vou adulterar o meu processo produtivo de maneira a burlar e não deixar algo transparecer. Então, assim, toda a comunidade e vocês, vereadores, 24 horas nós estamos à disposição, qualquer hora que quiser. Hoje tem um mau cheiro na minha região que eu acho que é da Rivelli. Pode pegar o carro, ir na empresa, a gente vai fazer a visita, a gente vai levar em todo o processo e vamos analisar, vamos sentir se realmente é dali que está tendo aquele problema ou não. E mesmo que tenha alguma questão, é importante frisar, voltar na questão do processo produtivo. O nosso processo, o vapor que sai ali, o odor que possa, porventura, sair do nosso processo de produção, é um odor característico do cozimento de pena e víscera. Não tem nenhum agente químico, nenhum patogênico que possa causar algum transtorno para a saúde. Agora, se ele estiver com um cheiro desagradável, ele sim é um cheiro e a gente trabalha para que não exista. Assim. Os vereadores que visitaram a gente o ano passado, a gente almoça na planta, o restaurante fica próximo à fábrica de farinha e diariamente a gente convive e a gente tem bastante tranquilidade e assertividade de que não existe um odor desagradável sendo emitido pela empresa que possa estar causando esse dano. Muito obrigado a todos e contamos com a visita de vocês, de quem tiver interesse em conhecer. Obrigado. Pela ordem, com a palavra, o ilustre vereador Flávio Maluf. Senhor presidente, senhores vereadores, ilustres visitantes, aqui cumprimentar o Paulo Richard Neto, José Carlos de Souza, Rodrigo Braga de Castro e Xena Leite. Eu acredito que num município, problema político ou por oportunidade, numa cidade onde temos pouca oportunidade,
Haja vida. O funcionamento era inversa. Salvo engano, a gente começava, né, de forma inversa, até para entender como é que funcionava a Rivelli. Mandar um abraço aí para os proprietários, o Márcio e o Carlos, e desejar a todos vocês que vocês possam levar e gerar mais empregos e mais sucesso para a nossa cidade. Por outro lado, a Câmara é assim. Às vezes as informações chegam, os vereadores debatem, mas acredito que em nenhum momento ninguém quis gerar desconforto ou dúvidas da competência e do compromisso que a sociedade tem com vocês. No mais, desejar sucesso e muito sucesso para o futuro que espera a todos nós. Muito obrigado a todos. Palavra pela ordem, ilustre vereadora Vânia de Castro. Depois passo a Vossa Excelência, vereador Odair. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Joana. Aqui, no nome do Paulinho, cumprimento aqui a todos os representantes da Rivelli, público que nos assiste, público presente. Eu venho nessa tribuna, presidente, somente para deixar aqui a minha satisfação. Eu adoro escutar pessoas inteligentes e sensatas, porque foi justamente isso que aconteceu aqui. Eu recebi, tá? E, inclusive, eu trouxe, vou deixar com vocês, porque foram muitas solicitações no Facebook pedindo, tá, a intervenção desta casa em relação a cheiros em Barbacena. Só que tem nome de nenhuma empresa. Isso porque, é o que o Paulinho disse aqui desde a empresa de ônibus, todas as empresas, se for para ser fiscalizado, é isso aí. Então, eu não citei, quero deixar claro aqui para você, tá, Paulinho? Para vocês todos aqui da tribuna, que jamais eu citei nome de empresa nenhuma, até porque é uma coisa que eu não concordo, então eu não faço. Eu faço pedidos desde 2015. E, inclusive, eu tenho aqui, do próprio CODEMA, tá, falando que procede todo denunciado, feito por mim, referente ao odor gerado, tal, por uma empresa, ok? Eles assinam aqui que realmente tem que ser verificado. Então, eu vim nessa casa e entrei com um requerimento solicitando... Por que eu solicitei uma comissão especial? Gente, é tão simples. E a fala, tá, de um grande conhecedor da causa, aqui na tribuna, eles trabalham com isso, e eles, olha só, eles vão e eles procuram profissionais qualificados para poder orientá-los. Então, a hora que eu peço comissão especial, eu não estou pedindo para levantar aí um auê em relação às empresas, não. Eu estou pedindo, sabe por quê? Porque nós não somos profissionais da área. Então, não adianta, sabe, eu, diante de tantos questionamentos feitos pela população, eu chegar lá na empresa e saber realmente se está tudo correto ou não. E, inclusive, isso aqui foi um pedido do Paulinho para que... Paulinho, já pensou eu chegar lá? Chegar lá e eu vou fiscalizar. Eu que vou fiscalizar, Rivelli. Espera aí. Eu não sou gabaritada para isso. Eu não sou profissional para fazer isso. Nenhum. Mesmo quem é. E olha que eu tenho pós-graduação em meio ambiente, nós temos outros, né, aqui da área, mas eu estou falando de coisa muito séria. Então, não é chegar e achar, não, nós já temos a comissão permanente. Gente, espera aí.
Se é uma coisa séria, essa casa tem que tratar de forma séria e coesa. Então, foi só isso que eu pedi. Então, eu deixo aqui, o presidente, esse meu relato, e continuo, porque ainda vai estar em votação, o meu requerimento, que foi pedido vista, mas ainda vai estar em votação. E eu agradeço aqui a exposição, a explanação, e fiquei encantada porque, além de você citar aqui, que foram se adequando, é isso que a gente quer. Barbacena, a gente quer parceria com eles. É parceria da forma correta, é vangloriar, sim, essas empresas. Mas, se a população está pedindo uma fiscalização, essa é nossa obrigação. Independente se é empresa de ônibus, ou a empresa que for, se precisar de fiscalização, a gente tem que ir lá e fiscalizar. E eles deixaram aqui aberto. Então, assim... Vereadora, quer concluir o raciocínio? Para concluir, presidente, Obrigado. eu fiquei muito feliz aqui com todas as colocações, tá, do Paulinho, e eu acho que você deu uma lição aqui hoje, Paulinho. Estou falando sério. Você deu uma lição aqui, tá? Primeiro, que eu acho que os meninos estão realmente super bem representados, porque eles são assim também. Eles têm essa humildade, que aqui, às vezes, nessa casa, surte uns efeitos aqui mirabolantes, entendeu? E não... Olha, se tiver que adequar, nós vamos adequar. Se tiver que fazer... Olha só, você mesmo falou, até novembro, a gente estava de uma forma... Já adequamos, já fomos notificados e adequamos. Gente, isso é o bacana. Isso é o normal. E, com certeza, crescendo mais e mais e mais, se Deus quiser, vocês vão ter que ir cada vez mais aprimorando. E isso é público e notório. Então, eu quero parabenizar e eu vou deixar aqui todos os documentos para você ver que eu jamais citei nome de empresas e para vocês verem a solicitação dos barbacenenses para a gente não desistir dessa luta em relação à fiscalização. No mais, boa noite, presidente, por hoje é só. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o ilustre vereador Odair Ferreira. Pela ordem, vereador. Pela ordem? Ok. Obrigado, vereador. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os profissionais da Rivelli, os presentes que nos acompanham nesta noite e também os nossos internautas que nos acompanham pela Estação Minas. Eu só quero aproveitar essa oportunidade, senhor presidente, para destacar o trabalho sério que é desenvolvido pela Rivelli Alimentos aqui na nossa cidade. Eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque, além de eu ser vizinho e muito amigo do senhor Rivelli, que é o pai dos meninos, o Márcio, o Carlinho, o Flávio, enfim, os familiares, eu acredito muito, vereador Milton Román, no Ministério Público. Barbacena, nós temos aqui a doutora Elissa, que tem realizado um trabalho extraordinário em defesa do nosso meio ambiente. Uma mulher guerreira, uma mulher competente e que honra o Ministério Público. Aliás, o Ministério Público, aqui na nossa cidade, ele tem colaborado muito para o aperfeiçoamento da própria democracia e, principalmente, a proteção das instituições e do nosso meio ambiente. Em 1989, quando nós realizávamos uma das festas de Nossa Senhora da Penha, eu me recordo que eu fui pedir uma propaganda, uma parceria à empresa
que nem era empresa ainda, era Frango Bom, tinha uma placa indo ali para o Ceasa ali, brevemente novas instalações. E olhando aquela placa, e um dia conversando com o senhor Rivelli, e com outras autoridades da época, quando eu tive a oportunidade, nos anos de 2001 a 2004, de ser vereador nesta casa, do projeto arrojado que, naquela época, a Frango Bom estava implementando. Para realizar uma exportação de um produto, no caso da Rivelli, muitos levantamentos são feitos pelos órgãos competentes. Adequações, adaptações, e aos pouquinhos foi acontecendo a transformação da Rivelli, que gera muitos empregos. Aliás, eu tenho observado aqui na nossa cidade, por ocasião da implementação do Barbacena Shopping, parece que algumas pessoas, não são todas as pessoas, que a gente não pode generalizar, mas eu observo que muitas das vezes as pessoas torcem para que as coisas deem errado. Por exemplo, o shopping. É muita gente que torce para dar errado, mas esquece que lá está gerando emprego, esquece que lá são pagos os impostos. Nós vamos ter agora, estou dando um exemplo, nós vamos ter agora, no dia 26, a inauguração do cinema lá do Barbacena Shopping. Para começar, serão 30 profissionais que serão contratados com carteira assinada. Eu acho que esse é um dado importante, que nós, como representantes do povo, eu não sei os senhores e as senhoras, mas de 10 pessoas que me procuram no meu gabinete, de 50 pessoas que me procuram no meu programa de rádio todos os dias, 90% é para pedir emprego. Não é, presidente? Não é? Vossa Excelência, que está há muitos anos aí no nosso decano da casa, sabe, de que 10 pessoas, eu já fiz essa estatística, eu gosto muito de números, de estatísticas, de pesquisas, de levantamentos. De 10 pessoas que nos procuram no gabinete, 7 é para pedir emprego, porque passam por uma dificuldade, porque o emprego também dá dignidade para as pessoas. Uma é para saber como está o mandato, uma é para ir lá para tomar um café, e uma para tomar um cafezinho, bater um papo, tirar uma foto, e uma é para fazer um pedido em benefício da coletividade. Então, são levantamentos. E quando nós nos deparamos com uma empresa igual a Rivelli, a Sangoban e tantas outras empresas que eu tive o privilégio, enquanto presidente desta casa, de fazer uma visita com os senhores e as senhoras, e nós pudemos constatar. Eu só fiquei triste que na Rivelli eles não me convidaram para plantar uma árvore, porque lá na São Goban eles me convidaram, e a 5ª árvore, e daqui uns dias eu tenho que voltar lá para saber como é que está essa árvore lá. Vereador, vou dar a Vossa Excelência a palavra como líder, perfeito? Com a palavra como líder, ilustre o vereador Odair. Obrigado, presidente. Só para concluir. Então, de maneira que nós, representantes do povo, evidentemente, nós temos essas demandas, estas reivindicações da população. Eu moro lá bem pertinho e percebo de que o problema foi resolvido. E de que, muitas das vezes, eu acho que é mais fácil nós nos informarmos com os representantes legais, com as pessoas, com os proprietários, para que a gente não tenha esse tipo de problema, porque, querendo ou não, a informação no meio do caminho, ela acaba desinformando, ela acaba desconstruindo, e acaba até, nós que somos profissionais da comunicação, estou vendo aqui a Xênia, e acaba deturbando, de certa maneira, a imagem da empresa. Isso aí é a mesma coisa de você pegar uma galinha, depenar a galinha, colocar as penas numa sacola, subir lá no Monte Mário, pegar o primeiro vento que tem, soltar as penas
e virar para o cidadão e falar assim: agora, na hora que você pegar a última pena, o mal-entendido foi desfeito. É praticamente impossível. E quando nós implementamos aqui na casa a própria transmissão online, áudio e vídeo, nós pudemos constatar de que o que se fala nesta tribuna tem uma força muito grande. É um veículo de comunicação. É a velocidade da luz. A comunicação possibilita isso. Nós não sabemos quem, onde, como e por que está nos acompanhando neste momento. Assim é no rádio, assim é na televisão, assim é no jornalismo do modo geral. Então, de maneira que eu queria aproveitar esta oportunidade para cumprimentar a todos os servidores da empresa Rivelli. Todas as vezes que nós precisamos de algumas informações, nós somos muito bem recebidos lá, e cumprimentar por essa trajetória vitoriosa, essa trajetória bonita. A vereadora Vânia Castro disse aqui sobre a questão da comissão especial. Talvez fosse mal interpretada, porque a vereadora também é uma pessoa que preocupa muito com as questões do meio ambiente, sabe também da importância de todas as nossas empresas, e de maneira que eu deixo aqui, evidentemente, a minha saudação também à Vossa Excelência, por levantar questões importantes aqui nesta casa, mas eu queria deixar aqui esta congratulação a cada servidor que vai trabalhar na Rivelli Alimentos e que, ao final da sua jornada de trabalho, ele leva o pão nosso de cada dia para os seus familiares. E, como representante do povo de Barbacena, eu ainda continuo confiando, acreditando no trabalho que é realizado pela promotoria na questão do meio ambiente, que tem à frente uma profissional, uma jovem profissional muito gabaritada, muito qualificada. Eu digo isso porque quando eu estive lá como vice-diretor do SAS, junto com o Bruno, até naquela ocasião com o atual prefeito, nós pudemos nos deparar com muitas solicitações da promotoria do meio ambiente, e que, se você não cumprir ali rigorosamente, nós somos penalizados. Como a empresa também, se não cumprir e descumprir qualquer recomendação, qualquer solicitação que está ali imposta pela lei, eles também são penalizados. Por isso eu acho que essa é uma questão que nós não temos muito que falar muito, porque realmente a empresa cumpre estas determinações em nível municipal, em nível estadual, em nível nacional e também em nível mundial. Vereador, muito obrigado, senhor presidente. Desculpe interrompê-lo novamente. É só para comunicar à casa que são 20 horas e 29 minutos. Passamos a segunda parte de nossa reunião. Continua com a palavra, Vossa Excelência, vereador. Só para finalizar, como eu disse de passagem, levar aqui a toda a empresa o nosso abraço, o nosso carinho e o nosso reconhecimento pelos serviços que são gerados, as oportunidades que são geradas a tantas e tantas pessoas que precisam de uma oportunidade de trabalho. E como eu disse do Barbacena Shopping, nós não podemos ter o pessimismo na nossa mente. Nós precisamos incentivar. Porque quando nós incentivamos, não é somente lá no Barbacena Shopping, nós vamos ter agora o outro shopping aqui, do Bahamas, nós vamos ter outras empresas que estão vindo aqui para Barbacena. Nós temos que incentivar, evidentemente, cumprindo as determinações da legalidade, mas incentivando, apoiando, para que nós possamos gerar empregos para os nossos jovens, porque existem muitas mães que estão desfiguradas, porque perdem os seus filhos
para os grandes centros, porque aqui não tem gerado tanto emprego assim. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, pela ordem, ilustre vereador Tiago Martins. Obrigado, senhor presidente. Posso fazê-lo daqui? Exatamente, vereador, deferido. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando os colegas vereadores por presente. Né, o senhor Paulo, que eu gostei muito da atitude dele, né, porque, inclusive, certos setores públicos têm que aprender com a iniciativa privada de não ter esse medo de fiscalização. Não ter esse medo. Gostei da sua atitude, de coração. Gostei da sua atitude, né? Porque é importante também, Barbacena tem uma coisa muito complicada, que é uma coisa meio conversa de comadre, sabe, Paulo? O que vem daqui sai, de repente, deturpado e vai se replicando deturpado, né? Isso gera um prejuízo enorme para essa casa, para vocês, para a população. Eu acho que a primeira colocação no entendimento de desenvolvimento sustentável é que ninguém aqui quer que as empresas sejam retiradas, a gente tem que quebrar essa barreira da ideia de que toda empresa gera um poluente, que esse poluente vai ser jogado né, no meio ambiente, a gente tem que quebrar com isso. Um exemplo disso, Mato Grosso. Né, existe o projeto Onça Pintada lá, eles estão fazendo uma pesquisa muito interessante com relação às plantações de soja, e essas áreas de preservação permanente têm ajudado na dispersão de onças. E os agricultores da soja têm contribuído para essa conservação. Isso é interessante. Isso é um saldo positivo para essas empresas, no meu entendimento. Né? E o que ocorre? Eu tenho algumas perguntas. Né? Primeiro, algumas considerações primeiro e algumas perguntas. As considerações, no que digo a respeito que existe um problema acontecendo em Barbacena, né? Às vezes a questão de odor, realmente não tem como a gente falar assim, de tal empresa, não tem como a gente afirmar isso, porque a gente não tem equipamentos, como eu falei da última vez, não existe equipamentos para fazer essas medições, pelo menos em Barbacena, não existem esses equipamentos para a gente certificar isso. Né? E as perguntas que eu gostaria de saber, né, se tiver acesso agora, se não tiver, depois não tem problema, né, porque se existe uma questão de controlador desses odores na área externa à empresa, né, ou seja, nos arredores, né, se já alguma vez chegou a fazer a medição de pH desse vapor que é liberado, porque pode, de repente, ter alguma ligação. E o mais importante, se existe uma proposta, se caso isso for constatado que é da empresa, para a gente tentar solucionar esse problema. Porque a casa aqui é uma câmara de ressonância. Até gostaria de que a empresa compreendesse, né, que a casa aqui ela tende a externar as colocações da população, né, as preocupações, até mesmo para a gente desfazer esses mal-entendidos, né, com relação a, por exemplo, beleza, só odor, não tem, né, uma série de agentes químicos poluentes que sejam, de fato, danosos à saúde, a gente consegue conversar isso de maneira aberta. Tá? Muito obrigado. Tiago, perguntinha de prova, hein? Vamos tentar, o que a gente não conseguir responder, depois a gente encaminha para você. Mas, antes de mais nada, eu acho que o mais importante é o que você disse. Assim, é necessário que haja abertura de ambas as partes para que se identifique do que está falando e aí, sim, depois de uma decisão ou de um estudo que certifique o que realmente acontece, a gente possa tratar em cima disso. Não que ocorra informações ou divulgações infundadas que gera na população um temor ou um conhecimento errôneo de determinada situação por falta de desconhecimento. E aí, como você mesmo disse, assim, a capacidade da notícia ruim circular, ela é muito maior do que da notícia boa. Então, quando a gente denigra a imagem de alguém, isso avança, isso
ressoa em toda a população, haja vista o novo fenômeno das fake news. Só que depois, quando você volta e vai falar que não era nada daquilo, isso não anda na mesma velocidade, não acontece. Então, o que a gente acredita e o que a gente solicita é esse cuidado de se averiguar antes o que existe para saber, para acontecer, para depois divulgar realmente o que tem. Indo às suas perguntas, a gente não tem um monitoramento oficial de odores fora da planta, mas a gente controla as emissões, partindo do princípio de que, se não está havendo emissão, não tem como isso estar se propagando, se dissipando no meio ambiente. É claro, eu também sou morador de Barbacena, eu moro aqui na Boa Morte, e em alguns momentos eu também sinto um cheiro de alguma coisa, que eu não sei se é de A, ou de B, ou de C, o que é que acontece, mas realmente acontece alguma coisa ali. Já teve vezes da gente estar trabalhando, ou em domingo, ou em feriados, que a gente está fazendo manutenção da planta, que a planta está desligada, e na região ali a gente sente um odor característico não, porque a gente, se fosse característico, era fácil de identificar o que era, mas sente um odor desagradável, e aí a planta está parada, eu não estou gerando vapor, eu não estou gerando nenhuma emissão, então, da onde vem esse cheiro? É um bicho morto? Não sei o que é, mas sim, então é algo que a gente precisa se dedicar a tentar identificar, mas eu acho que o processo acusatório ele é danoso. Eu acho que a gente tem que tentar descobrir e reconhecer, igual vários colegas já falaram, existe alguma coisa, mas não deveria ser, não deveria existir, mas a gente tem que tentar buscar. A respeito de pH, a gente tem controle de pH de toda a água, todo o sistema nosso de tratamento tem coleta em várias pontas, inclusive por conta do Ministério, para a qualidade do produto, eu preciso garantir que durante o processo a água que eu estou utilizando está com pH corretamente, e na estação de tratamento também é monitorado todo o sistema para colocar. O do vapor, a gente nunca, pelo menos que eu me recorde, ter feito uma captação, porque mas é de leigo, assim, eu não sei como que a gente conseguiria sequestrar aquele vapor para condensar ele, para tentar identificar. Mas o que eu posso te afirmar com certeza, se você passar lá, não era um vapor de água, e aí, se o filtro biológico não estivesse dimensionado, ele não conseguir reter todo o odor, sim, ele seria exalado junto com o vapor, mas desde novembro de 2015, com esse novo sistema, como eu condenso o vapor e transformo ele em líquido, o cheiro fica na água, e isso a gente tem uma evidência. Então, assim, e aí o que vai para o filtro é um volume insignificante pelo tamanho dele, então, com certeza, qualquer que seja o que esteja passando por ali, que saia uma fumacinha, ele não tem capacidade de ter mais odor, porque ele já foi tratado antes. Agora, essa água que agora a gente condensa ela, se você separa ela, você percebe que ela tem um odor natural, que é a mesma coisa que se a gente conseguisse capturar o odor da panela de pressão em casa e condensasse aquilo, aquela água teria um cheiro característico do produto alimentício que tivesse ali. Te respondi ou fiquei devendo? Ok, vereador. Com a palavra agora passo ao ilustre vereador José Nilton de Faria, líder do governo nesta casa. Depois passa ao vereador Glauber, professor Nilton e o vereador Milton Román. Senhor presidente, boa noite. Caros vereadores, boa noite. O povo de Barbacena, boa noite. Prezado Paulo, José Carlos, a Xênia e o Rodrigo, que foi meu aluno, que frequenta a minha casa, que no direito é com quem a gente tira dúvidas,
e aprende hoje. Bem, a questão é a seguinte: falar de Nogueira Rivelli e falar das empresas instaladas aqui em Barbacena, das grandes empresas, é falar de credibilidade. Então, não é à toa que Carlos Rivelli e Márcio Rivelli lançaram um livro recentemente, No Peito e na Raça, a incrível história dos irmãos Rivelli. Não é à toa que semana passada tivemos o Dia do Campo, com excelência, com troca de experiência, com ensinamento, com uma palestra brilhante e o aglomeramento de alunos, a formação de profissionais e, sobretudo, de produtores. Não é à toa que são 2.500 trabalhadores, são 2.500 Rivellis que efetivamente defendem a empresa. Então, a questão é a seguinte: além desses, ainda existem os parceiros. Quando eu pedi destaque no requerimento, foi certo dessa credibilidade, dessa qualidade e desse compromisso. E volto a parabenizar a Rivelli e fazer o pedido que eu sempre faço para o Carlinho e para o Marcinho. Continuem trabalhando por Barbacena, acreditem em Barbacena, porque eu acredito, e pode ter certeza, vou estar sempre defendendo, não só a Rivelli, mas todos aqueles que geram trabalho para a nossa terra, que têm compromisso com a formação, com a tecnologia e, sobretudo, com a economia da nossa terra. Faltou, Paulo, você falar uma coisa: os proprietários da Rivelli moram a menos de 500 metros em linha reta da planta de produção. Então, aí está efetivamente a certificação de que não gera prejuízo para a saúde, porque se gerasse, com toda certeza, eles não estariam morando ali. Tá? Muito obrigado, senhor presidente, parabéns a Rivelli, parabéns a cada trabalhador, parabéns a cada parceiro, e muito obrigado, Márcio Rivelli, Carlos Rivelli e todos aqueles que fazem da Rivelli uma das grandes empresas do nosso país e da América Latina e do mundo. Com a palavra, pela ordem, o ilustre vereador Glauber. Senhor presidente, em nome do senhor, eu cumprimento toda a mesa diretora, ao Paulo, diretor da Rivelli, cumprimento todos os membros aqui presentes, aos colegas vereadores, ao público que nos assiste aqui na Câmara e o pessoal que nos assiste aí pela Estação Minas. É um assunto que até então eu preferi não falar, porque é um assunto muito delicado a respeito aí das empresas da nossa cidade. Eu deixo aqui os parabéns ao Paulo por essa aula aqui que nos deu, foi muito bacana a sua explicação, e eu acho que a gente não tem que questionar essas situações aqui das empresas, que são empresas de nível mundial, que estão aqui ajudando a nossa cidade. Como o vereador Adair falou, o índice de desempregados aqui na nossa cidade é muito alto. 2 meses que eu sou vereador, já recebi uns 200 currículos, daí para mais. Infelizmente, eu não sou empresário, não tenho condição de dar emprego para todas as pessoas que batem a nossa porta. Mas vocês, sim, podem estar fazendo isso. São 2.500 empregados aí que vocês ajudam, são 2.500 famílias. E eu não... A minha posição quanto a isso aí é o seguinte: em vez da gente vir aqui levantar uma polêmica, levantar uma situação, bom que vocês são sérios, vieram aqui, deram essa explicação, eu acredito que seja uma explicação que a gente não precisa mais ficar batendo nessa tecla. Vamos fazer uma comissão para correr atrás de empresa, para correr atrás de indústria, para correr atrás de emprego nessa cidade, em vez da gente ficar questionando. A nossa cidade tem N problemas. Então a gente vinha aqui arrumar mais problema para a cidade na situação que fica muito difícil. Então, senhor presidente, eu vou deixar aqui um outro problema que não é relacionado às empresas, que é a situação aqui da ASDEF. Eu fiz uma visita lá hoje, a ASDEF, que é o nosso amigo Márcio Ceguinho, e eu fiquei um pouco triste com a situação, né? O nosso município aí requereu lá, pediu a saída do pessoal da ASDEF lá do prédio, na estação ferroviária, e são 1.400 filiados
nessa associação deles, e a justificativa é que lá não realiza nenhuma atividade cultural. Eu discordo também dessa ideia aí, porque lá a gente tem hoje aula de teatro, aula de violão, aula de música, biblioteca em braille, acervo de livros, tem o curso de Libras, tem as reuniões dos conselhos lá, matinais, e fora isso ainda dá apoio ao pessoal que é portador de necessidade especial aí da nossa cidade, com doação de cadeira de roda, muletas, e assim sucessivamente. Então, é uma sala mínima, gente. Não é possível, vocês vão implicar com o que está pronto, que está lá há 20 anos ajudando na cidade, em vez de implicar com uma situação dessa, vamos procurar fazer, vamos trazer cultura, pegar o pessoal da deficiente, dar apoio para eles, em vez de desabrigar o pessoal. Então, sinceramente, sou secretário de Cultura, senhor prefeito, eu vou pedir um pouco de ajuda aí para o pessoal da ASDEF, vou levantar essa pauta aqui. Todos os membros da ADEF, vocês podem contar sempre com o vereador Glauber aqui, que eu vou estar sempre lutando a favor de vocês. E eu também conversei com o presidente da associação lá do meu bairro, né? E ele também deixou lá um espaço. Se caso vocês ficarem sem o espaço lá, a associação do bairro do Carmo está de portas abertas para abrigar as ASDEF lá, porque vocês, sem teto, vocês não vão ficar. Vocês podem ter certeza. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Até a próxima. Com a palavra, pela ordem, o professor Newton César de Almeida. Senhor presidente, boa noite. Boa noite à mesa diretora. Boa noite, né, os membros, né, os diretores da empresa Rivelli, o Paulo, José Carlos, a Xênia e o Rodrigo. Sejam todos bem-vindos, né, que é a Casa do Povo. Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, público presente e o público que nos assiste em casa. Senhor presidente, eu não poderia deixar de vir nesse momento aqui, até para dar uma contribuição, igual foi dito aqui pelo vereador Odair Ferreira, eu não tenho uma amizade, né, próxima aos diretores da empresa Rivelli, não sou amigo dos proprietários, mas sou morador, né, do bairro Ipanema, desde 6 de janeiro de 1976, quando cheguei em Barbacena, com 7 anos de idade, vindo, né, de Paraíso Garcia, lá próximo a Bias Fortes. Então, pude acompanhar, né, primo, vereador Carlos Du, meu primo aí, conhece a nossa história. Então, assim, nós pudemos acompanhar de longe a história da empresa Rivelli, né, e observar o crescimento e o desenvolvimento desta grande empresa de Barbacena, que traz um grande desenvolvimento para o nosso município. Então, aqui, eu queria fazer algumas colocações aqui. Eu acho que foi muito bem colocado aqui pelo vereador Odair Ferreira a questão do Ministério Público, né? A doutora Elissa é uma promotora atuante e, né, todas as situações que são levadas até ela trata, né, com muita ética, com muita dedicação e com muita coerência. Então, né, o Ministério Público, ele faz esse acompanhamento junto à empresa, então nós temos, né, uma certeza que a empresa está cumprindo toda a legislação, né, porque na visita que fizemos na empresa, né, pudemos observar que a empresa tem um corpo jurídico, que ela se preocupa com a questão jurídica, com a questão judicial. Então, isso aí é muito importante, né, ter essa preocupação e ter esse acompanhamento. Agora, na questão, né, do odor, o que a gente pôde observar durante todo esse período é o seguinte, que realmente, durante um período, havia mesmo esse odor, mas que de um determinado tempo para cá, né, esse odor ele veio, né, diminuindo e hoje ele praticamente está a zero. Então foi devido, né, foi devido ao investimento que foi feito em equipamentos, que foi colocado aqui pelo diretor, né, pelo Paulo, que hoje, né, não observamos mais a questão do odor. E eu moro na rua, né, Oscar de Assis Pereira, que creio que numa linha reta, ela está aí a 100, 150 metros da empresa.
Então, a gente pôde observar esta evolução em relação à empresa, né? A empresa Rivelli, no caso aqui que a gente está, né, relacionando aqui. E no dia que nós realizamos a visita lá, eu fiquei muito feliz, né, com o trabalho ambiental, com as políticas ambientais que são desenvolvidas pela empresa, né? Foi observado, né, todo o trabalho, toda a preocupação, né, foi explicado, foi colocado para todos os vereadores de uma maneira clara e objetiva, né? Nós tivemos a oportunidade de, né, acompanhar ali de uma forma presencial, né, toda a questão, né, do desenvolvimento, toda a questão, né, da parte de industrialização que a empresa faz, né, todo o processo que ela executa e a preocupação da empresa com a questão ambiental. Em um determinado momento, eu fiz uma pergunta para o diretor, né, aonde eles fazem, né, a destinação de papelão, ferro, né, e ele colocou para mim o seguinte, que todo o material que é recolhido da empresa, papelão, ferro, ela gera um lucro para a empresa que é destinado, né, para as empresas que faz esta recuperação desses materiais. E a empresa, ela tem um ganho com isso. Então, o que eu pude observar na empresa é que é uma empresa sustentável, que é uma empresa que ela preocupa com isso nos mínimos detalhes. Então, assim, eu fico muito tranquilo em relação à empresa Rivelli, de vir aqui falar, porque além da gente ser vizinho, nós acompanhamos o desenvolvimento da empresa. Eu não tenho conhecimento, né, com diretores, com os proprietários da empresa, mas nós temos, né, como legisladores, como representantes do povo, nós temos que ser justos. E fica, assim, um pensamento aqui, uma reflexão, né? Até foi colocado aqui pelo Paulo o seguinte, quando a gente, né, coloca uma imagem em relação a uma instituição, em relação a uma pessoa, em relação a uma empresa, fica, né, de repente, como uma verdade, e depois você voltar atrás fica difícil. Então, fica aqui uma reflexão seguinte, quando chegar uma denúncia, eu acho que cabe primeiro, às vezes, até como uma comissão permanente, ou até como, né, o próprio vereador, ele fazer um levantamento, ele, né, buscar os dados, até para poder, né, formar um juízo de valor, para que possa, né, de repente, trazer a público, para que não possa trazer um transtorno, trazer um dano para a empresa, porque, olha só, a empresa, isso é o ponto de vista desse vereador, ela traz um ganho muito grande e um desenvolvimento muito grande. No ano que nós visitamos a empresa, né, os diretores colocou para nós que hoje ela exporta para 40 países, correto? Então, uma empresa dessas, quando ela tem um dano na sua imagem, às vezes a recuperação fica muito difícil. Nós temos que ter essa preocupação, nós temos que ter preocupação com o cidadão, nós temos que levar à frente o que o cidadão traz para nós, o que a sociedade demanda para nós, mas nós temos também que ter essa preocupação com a imagem, com o dano que vai trazer para quem quer que seja uma empresa, seja um cidadão, seja quem quer que for. Então, nós temos que ter uma coerência muito grande aqui nesse sentido. Então, eu acho que o trabalho da empresa que ela desenvolve no nosso município é valoroso, traz um crescimento, desenvolvimento muito grande. Nós temos que exaltar esse trabalho, esse desenvolvimento que a empresa atingiu nesses anos todos, e, assim, confiar nesse trabalho, confiar no Ministério Público, e nós tivemos a oportunidade de fazer essa visita à empresa, e foi uma visita técnica, onde foi informado por técnicos, por engenheiros, todo o corpo técnico da empresa nos acompanhou, né? Lá existe, né, uma fiscalização do Ministério da Agricultura, os fiscais federais, que eles ficam ali o tempo todo, 24 horas durante a empresa, monitorando todo o processo, né, de produção da empresa, e foi colocado lá para a gente que, se for detectado qualquer problema, a produção é interrompida. Procede? Então, o que acontece? Isso nos deu uma segurança, né? Professor Nilton, vou dar a Vossa Excelência a palavra como líder. Como a palavra, líder. o ilustre vereador.
como líder, senhor presidente. Então, assim, eu fiquei muito tranquilo, muito confiante, né, nas ações da empresa, da Nogueira Rivelli. Então, assim, a gente tem que confiar e, assim, por ser um morador próximo à empresa, a gente observa esta questão, né, do odor. E a minha observação, no último ano, né, evoluiu muito e eu hoje não sinto esse problema, né, na nossa região lá. E a região lá, o que a gente conversa com os moradores da região ali, Caiçaras, Ipanema, Nova Suíça, Nova Cidade, ela é muito grata à empresa, eles são muito gratos à empresa porque a empresa gera empregos e traz um desenvolvimento muito grande ali para a região ali. Então, a gente está aqui como legislador, não para defender a empresa, mas para poder ser coerente, né, no que tange, né, o papel de um legislador, né, para cumprir o nosso compromisso, que foi a confiança que foi depositada em nós. Então, senhor presidente, hoje é só parabenizar a empresa, né, pelo trabalho que ela executa e executou durante todos esses anos. Pois não, vereadora? Uma parte, por favor. Sim, vereadora, uma parte. Só como líder, pode... Não, eu só gostaria de fazer uma pergunta. Eu não estou falando, como eu citei aí, e todos sabem, né, os que leram o meu requerimento, eu jamais citei, o nosso presidente sabe disso, eu jamais citei o nome, né, não foi eu que citei o nome de Rivelli aqui, foi outro vereador. Eu só queria perguntar para o senhor uma coisa que está me deixando muito encucada, até por todos que já subiram nessa tribuna hoje. O senhor, por acaso, algum dia... alguém reclamou com o senhor em relação aos odores, aos cheiros, ou o senhor nunca teve da população uma reclamação em relação à solicitação que eu fiz de uma comissão especial para possível averiguação de algum erro, né, alguma falha de alguma empresa? Em relação a odores, vereadora, ninguém nunca reclamou comigo. Odor não. Eu tive uma reclamação que foi uma questão de poeira. Foi a reclamação que eu recebi. Foi a única reclamação durante todo esse período que eu recebi. A odor, eu nunca recebi uma reclamação, não. Não, obrigado, vereador. É porque eu estou vendo que eu acho que todos que estão subindo, né, estão deixando claro que eu acho que nunca receberam da população essas reivindicações. Então, eu estou achando que é só comigo. É uma coisa incrível, né? Mas muito obrigada, tá? Sim. É só, presidente. Pela ordem de inscrição, com a palavra o ilustre vereador Milton Roman, pela ordem, né, vereador? Boa noite, presidente, mesa diretora, ilustres vereadores, vereadoras, Paulo e demais funcionários da Rivelli, o público que nos assiste aqui e o público em casa. Na minha fala, na reunião anterior, que tratou-se desse assunto, eu deixei bem claro que realmente essa casa tem que fiscalizar e, se for preciso, tem que investigar. E todas as empresas, não uma só. Conheço bem o trabalho da Rivelli, principalmente na zona rural, que é a área que eu mais atuo. Então, sei do trabalho que é feito nas estradas, conheço várias granjas, conheço o pessoal que trabalha, que são aí, eu não sei, parceiros, tem um nome que é dado, né, pelos senhores. Então, sei do trabalho da Rivelli. A minha situação é o seguinte, realmente, eu já tive reclamação com relação aos odores na cidade. Isso aí sim. Eu só entendo que a comissão permanente, ela vem atuando com brilhantismo. A comissão permanente já esteve na Sangoban, eu acompanhei na Rolsim, onde fomos muito bem recebidos, eu, o ilustre vereador, professor Zé Nilton, doutor Edson e doutora Marílio, aonde eles mostraram os investimentos que estão fazendo para poder acabar principalmente com o barulho. É um investimento altíssimo. E mostraram para nós a questão da poluição, do pó, que ela é quase zero. Inclusive andamos em alguns trechos lá dentro da empresa, aqui no Pontilhão, e vimos que não tem realmente o pó espalhado pelo chão, que seria natural nas plantas. Então a comissão permanente foi muito atuante e muito boa nessa parte. Entendo que não tenha necessidade de uma comissão especial, por quê? A promotoria pública já pediu
especialistas de fora do Brasil, veio da Europa. E já fez esse trabalho aqui dentro, inclusive, como foi colocado pelo Paulo, foi arquivado o pedido lá a denúncia. Então eu entendo que a comissão permanente pode trabalhar sim e deve trabalhar. Nós não precisamos gastar com especialistas, uma vez que especialistas já estiveram aqui. E o Paulo deixou muito bem claro aqui a questão da Rivelli. E eu gostaria, senhor presidente, como membro da mesa, já falei isso com o senhor, que abrisse um espaço aqui para Saint-Gobain vir aqui também. A população tem que nos ouvir, como ouviu hoje, da Rivelli. E nos deixou muito tranquilo com a questão do trabalho que eles representam para a nossa cidade e o que é feito. Eu entendo que outras empresas também que quisessem vir aqui, abrir a tribuna aqui para poder falar, hoje é gravado, hoje está ao vivo, isso vai para o Brasil todo, para a gente poder realmente ter essa garantia de que algo está sendo feito, que a promotoria, como foi muito bem colocado aqui, doutora Elis, eu entendo ela uma pessoa muito capacitada e competente, trabalhei com ela na área da saúde, agora ela está na área do meio ambiente, e ela cobra realmente, a denúncia que chega é apurada, ela apura realmente. Então, parabéns pelo pessoal da Rivelli, parabéns pela diretoria. A Rivelli traz para a gente realmente maior questão de impostos, é a Rivelli, que passa para a nossa cidade, questão de empregos, isso já está na mão da doutora Marília, gostaria até de pedir que passasse uma cópia para cada vereador e Deferido, vereador Zanilton, tá? Secretaria para providenciar. Para providenciar uma cópia a cada vereador, para a gente poder analisar as empresas, como 2017, vereador, 112 milhões de reais, tomando por base 2017, mais 11 milhões de crédito de exportação. Então, a minha colocação é essa, que a comissão permanente analisasse, não precisamos estar gastando, trazendo mais especialistas, uma vez que já estiveram em Barbacena, e aí sim, se realmente não for satisfatório o que a comissão permanente apurar, aí abrimos o que tiver que abrir dentro dessa casa. Agora, para que matar a comissão permanente e fazer uma comissão especial? Essa foi a minha fala na reunião que antecedeu aí, que nós tratamos deste assunto. Eu sou favorável à comissão permanente trabalhar. É uma comissão atuante, já estivemos em 2 empresas, precisava voltar, nós voltamos nas empresas e vamos fazer a apuração. Tem que ser apurado? Tem. Eu moro na Colônia Rodrigo Silva e tem hora realmente o odor lá é forte. Chega para nós lá. Então, de onde está vindo, quem que é, como... Aí tudo bem, nós temos que realmente apurar. A denúncia tem, reclamação comigo também tem, eu só sou favorável à comissão permanente. Senhor presidente, eu gostaria de entrar numa outra situação aqui que é muito grave, aproveitando o momento aqui. Tem uma pessoa usando o meu nome, provavelmente tirou do site da Câmara, usando a minha foto e meu nome, e vendendo e comprando veículos. Então eu recebi alguns telefonemas, o senhor Luiz Miranda, ex-prefeito de Entre Rios de Minas, me ligou, ele colocou na OLX uma caminhonete para vender, e uma pessoa, se tratando como vereador Milton Roman, entrou em contato com ele, querendo comprar essa caminhonete. Outros já fizeram contato com a minha filha também. Então eu já fiz um boletim de ocorrência, fique bem aí, claro, para o público que está nos ouvindo aqui, o pessoal aqui da Câmara, aqui, quem está aqui dentro. Então, muito cuidado quando se entra num site e vai fazer comprar ou vender qualquer coisa. E usando Belo Horizonte, outros municípios, e isso pode muito bem ser um golpe, roubar ou até matar a pessoa. Fazer ali uma tocaia. Então já está na Polícia Civil, já está sendo investigado. Nós temos um telefone que foi passado, graças a Deus, como aconteceu aqui, o Luiz Miranda, ex-prefeito de Entre Rios, me ligou, se prontificou a ser até testemunha, me passou o número do telefone da pessoa que ligou. Então está usando o meu nome. Então, muito cuidado, gente, quando entra num site, mesmo a OLX, que é muito sério, cuidado ao comprar e ir encontrar com essa pessoa em pontos aí obscuros, locais aí indeterminados. Então preste atenção, eu gostaria que a minha fala ficasse registrada na íntegra, até para futuros problemas que possam vir a ter aí. Tá? Então a Polícia Civil já está investigando, nós vamos chegar, se Deus quiser, nessa pessoa, e o prefeito, o ex-prefeito aqui me colocou que não foi só esse caso usando o meu nome, não. Teve outras situações também, e é um golpe que está sendo aplicado no Brasil. Então, muito cuidado. Nós temos a nossa vida exposta, porque o nosso site de transparência tem tudo da gente ali. Então, entrou no nosso site, está ali
a nossa vida, o que nós fazemos aqui dentro, a pessoa sabe. Né? Quem somos nós, o que está fazendo. Então, muito cuidado. Então, registrar aí, que estão usando o meu nome indevidamente. Eu não vendo carro, não compro carro. Moto, não vendo e não compro. Então, se é quem recebeu um telefonema falando que é Milton Romano que está comprando ou vendendo carro, moto e outras coisas mais, eu não tenho isso. Então, por favor, que a população entenda isso, tá bem? Eu não compro e vendo carro. Tem alguém usando o meu nome indevidamente, já está sendo investigado pela Polícia Civil. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra pela ordem, o ilustre vereador Edson Rezende. Senhor presidente, ilustres vereadores, público presente, público que nos assiste pela TV Minas, Estação Minas. Cumprimentar o Paulo, em nome dele, cumprimentar todas as pessoas que estão representando aqui a Rivelli. Senhor presidente, eu vou falar aqui enquanto um vereador que não apresentou aqui o requerimento, pedindo a comissão especial. Estou dizendo isso para dizer o seguinte, porque houve uma fala, né, de quem se manifestou antecipadamente, depois da Vânia que apresentou o requerimento, depois do professor Newton, do Zé Newton, e aí eu preciso fazer uma fala aqui para o que eu entendo desse processo da nossa casa. Antes até de falar disso, dizer, Paulo, que foi uma oportunidade excelente, né, de apresentar aqui realmente os trabalhos da Rivelli, que eu vou dizer assim, pessoalmente, eu, Edson Rezende, acompanho, não vou dizer dos primeiros passos da Rivelli, mas praticamente os primeiros passos. E vou dizer para você, né, e transmitir para o Márcio e para o Carlos, o Carlinhos, de orgulho, sabe que orgulho não só de ser barbacenense, não, mas de duas pessoas que pegaram, né, na feira vendendo ali e chegaram aonde chegaram, sabe com que? Com eficiência, com eficácia, com qualidade. Eu digo isso porque eu tenho uma certa amizade, uma proximidade com eles, e sempre me contando, olha, fizemos isso, fizemos aqui, estamos tratando os efluentes, porque para fazer exportação precisa tratar os efluentes, nós somos das primeiras empresas que estamos tratando de efluentes, talvez no Brasil, mas em Minas Gerais com certeza, e chegando nesse patamar que está hoje. Então, assim, vou dizer assim, da empresa Rivelli, que sempre vem melhorando a sua capacidade técnica, e com isso fazendo a exportação e crescendo dentro da qualidade do merecimento. Vamos só reafirmar isso aqui, né? Acho que a casa, em momento nenhum, colocou em dúvida isso, tá? Para deixar assim com clareza, sabe, Paulo? Gostaria que você levasse isso aos dois lá. Mas eu quero dizer, do papel desta casa. Eu quero dizer da casa do povo. Eu quero dizer que é aqui que repercute os problemas que o povo vive. E, portanto, nós, vereadores, não podemos negar esse papel fiscalizador e representante da população. O Milton Romão colocou com clareza, e eu vou falar de mim também. Talvez nos últimos tempos deve ter uma certa melhora, mas eu moro ali na Belisário Pena, na esquina do Plaza Shopping, e eu já acordei várias madrugadas com dor de cabeça, com um cheiro horrível, e não foi só eu não, eu sou um dos cidadãos que está aqui falando, representando centenas de cidadãos, e vou dizer, milhares. Milhares. Então, essa questão do cheiro que foi colocado pela vereadora Vânia não citou hora nenhuma empresa. Ela só citou que existe um problema que a população está reclamando. E quando chegamos aqui em 2017, e percebendo esse problema, eu no meu apartamento,
propus também até uma comissão especial. A Maria falou, Edson, vamos fazer então uma visita lá na Saint-Gobain? Eu falei, vamos. E tivemos a oportunidade de conversar com o pessoal da Saint-Gobain e dizer para eles, olha, estamos tendo reclamações. Nos disseram, inclusive, que tem vários pontos da cidade que existem pessoas, inclusive, que eles detectaram lá, escolheram até, para dizer para eles, olha, aumentou o cheiro, diminuiu o cheiro, parará, enfim, como se fosse um monitoramento daquele cheiro. Né? Os vereadores que foram ouviram isso lá. Então, a questão foi a repercussão. Né? Foi a onda que fez, que foi aumentando essa onda e cresceu as discussões nas redes sociais. Mas, só quero dizer que a intenção da Vânia, da vereadora Vânia, foi representando esta questão do cheiro de Barbacena, que trouxe para cá. Ela fez isso. Porque nós temos que colocar isso com clareza, porque senão vai parecer o seguinte, qualquer coisa que levantar, eu falo, não pode fazer não, porque tem desemprego, não sei o quê. Não, ué. Não é? Claro que tem que ter esse cuidado, né, que foi dito pelo Paulo, que foi dito também pelo vereador Odair Ferreira, né, do modo como se coloca, mas a Vânia não disse assim, porque a Riviera está fazendo isso. Não disse, porque essa... Não, falou, olha, eu estou tendo reclamações e estou trazendo aqui para uma proposta de comissão especial para averiguar a qualidade do ar, para averiguar com aparelhos que nós não temos. Foi isso que ela falou. Ela está respondendo ao apelo da comunidade. Ela está cumprindo o papel dela sim. Nós não podemos tirar o papel do vereador nesse sentido. Não podemos. Aí a questão que o Milton Romão coloca, então, será que é uma comissão especial? Será que vai ser a comissão permanente? Né? Aí sim, eu acho que aí nós entramos no processo seguinte, olha, nós não vamos tirar o papel do vereador, mas fica a discussão, vai ser uma comissão especial ou vai ser uma comissão permanente? Aí, Milton, nós vamos definir dentro do consenso ou do bom senso, da perspectiva de que se faça realmente um estudo, não é? Para a gente diminuir esse cheiro, porque provoca não somente o cheiro que incomoda, mas eu, enquanto pneumologista, fico me perguntando, será que isso também pode estar... Porque é dor de cabeça, que eu já senti, eu já acordei de madrugada com dor de cabeça. Também fica a pergunta, será que, vou dizer da questão de Saint-Gobain, que foi onde nós fomos, né, Amarílio? Será que o problema é da empresa, ou às vezes, porque durante a noite pode ser que, às vezes não está cumprindo aquelas regras? Não sei, pode ser, pode não ser. É verdade? Quando fizemos a visita lá na Rivelli, até eu comentei com o Carlinhos, ele estava acompanhando a gente, falou assim, Carlinhos, tem um pessoal que reclama do cheiro e tudo, ele falou, olha, está vendo essa névoa aqui e tudo, nós estamos trabalhando isso, estamos pensando de ver se a gente diminui mais ainda esse cheiro, porque nós queremos diminuir, e agora você está trazendo a notícia, né? Foi durante a nossa visita lá que ele nos disse isso, né? Quer dizer, olha só, está, inclusive, antecipando a legislação, né, na preocupação sempre da qualidade. A gente sabe disso, né, dessa preocupação. E a gente viu também na Saint-Gobain uma preocupação nesse sentido. Agora, gente, só para finalizar o nosso processo dessa fala, é a população que vai melhorando a empresa. Não é porque eu falo, professor, ó, faz isso. Na Hall 5, como é que foi a nossa conversa? Não foi assim? A Comissão de Saúde esteve lá? Ele, quer dizer, ele falou, ainda bem que vocês vieram, que nós também, né? Parece que a nossa ida provocou que eles acelerassem o processo deles lá, de melhoria. Não é verdade? Porque quando vem uma coisa, eu falo, então vamos atender o mais rapidamente. Então, a Câmara funciona também assim, né? Que ele acelera esse processo. Se a empresa estava pensando, a população estava reclamando, mas acaba que a gente acelera um pouco esse processo de resolver aquela questão, né? Então, é isso. Eu acho que assim, é bom senso, aconteceu por rede social e tal, mas a intenção aqui foi das melhores possíveis e ela precisa ser mantida em termos assim, da representatividade do vereador. E o segundo ponto que eu queria colocar, questão das DEF, que o Glauber levantou aqui. É o seguinte, gente, a ASDEF representa um segmento importantíssimo, importantíssimo. Está lá há quantos anos lá? Não é? E como é? Vai tirar e vai colocar onde? Então, aquele sempre foi um espaço público
Sempre foi um espaço público. Vereador, por gentileza, queira concluir. Tá, vamos concluir. Obrigado. Sempre foi um espaço público e eu me alia ao que o Glauber colocou, sou parceiro das DEF. As DEF pode contar com este vereador para dialogar, conversar e tentar achar uma saída que não seja somente as DEF, você sai daí. Não. Nós temos que achar uma saída, tá certo? Porque ele é um espaço público. Ele é um espaço público. Né? O Márcio já tinha falado comigo, mas eu, nos últimos tempos, não tive tempo de conversar para a gente estabelecer uma estratégia, mas já que o Glauber levantou a questão, então eu sou parceiro e a gente buscar essa saída, sabe? Não é mesmo? Né? Tá, pois é, mas tudo bem, mas como bateu a mesma coisa, a gente nós estamos aqui colocando a nossa posição. Como líder, bom? senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente, por essa oportunidade. Como líder, com a palavra, ilustre vereador Milton Román. Novamente, boa noite a todos. Com relação às DEF, gente, Márcio Seguin, mais conhecido, né, como Márcio Seguin, trabalhamos junto há muitos anos no movimento comunitário, nas conferências e tudo mais. A situação é o seguinte, o setor onde ele está ali, a antiga estação ferroviária, é uma área cultural. Ele não está sendo jogado na rua como está sendo colocado, não. Foi oferecido para ele um espaço na rodoviária, um espaço público, que é da prefeitura. Então, o que está chegando aí é que, não, ele foi jogado na rua, acabou e querem tirar ele de lá. Não. Ele tem funcionários efetivos trabalhando com ele esse tempo todo. Então, é só trocar de local. O local tem acesso, acessibilidade. A rodoviária tem um elevador. Então, o local é só um pelo outro. Então, não está essa questão, gente. Já falei isso com o Marcinho aqui. Ele veio atrás de mim aqui e falou, Marcinho, eu represento aqui, vocês sabem, o movimento comunitário e a União Comunitária de Barbacena. Então, eu também quero funcionário, eu quero o local meu, então eu vou escolher aonde eu quero dentro da prefeitura, para colocar o CB e outras mais entidades que tem aí. O próprio doutor Amarílio, com o Hospital do Câncer, não, pera aí, prefeitura, você tem que me dar um espaço. Então, espera aí, gente, não é bem assim, não. Só informação, vereador Milton Román. O núcleo do câncer pagou aluguel por 17 anos. Agora sim que nós estamos na nossa sede, onde muito breve, para a alegria dos barbacenenses da região, nós vamos entregar aquilo à comunidade para o diagnóstico rápido e preciso dos pacientes com câncer. Obrigado, vereador. Sim, senhor. E a questão das DEF, ela é privada. Então, é uma instituição privada. Ele não paga aluguel até hoje e não vai continuar pagando. É só questão de local. Porque ali é uma área cultural e a ideia ali é colocar outras entidades cultural, doutor Edson, entendeu? Então não é essa questão que está sendo jogada na rua, não. Então tem que ser conversado, sim, muito bem tratado. A prefeitura não está simplesmente despejando ele, não. Está solicitando que ele saia de um local e vá para outro local da prefeitura, sem pagar aluguel, continuando nos moldes que está até hoje. Tá bom, você me dá uma parte? Sim, senhor, uma parte. É uma informação, né, que eu não tinha, né? Então, fico grato pela essa informação, porque eu tinha uma outra informação. Então, para mim, clareou bem o processo de como é que está sendo feito. Isso, okay. Doutor. O que está circulando aí na mídia e tal, aí é o que falou, que dentro mesmo a gente vem falando, a questão vai para a mídia e fala o que acha que é viável. Só que não é assim, a situação é essa. Então é questão de conversar assim, já foi chamado várias vezes para conversar, não está sendo simplesmente colocado na rua. Só deixar isso bem claro para a população que está nos ouvindo, porque vai achar que está sendo simplesmente colocado na rua e acabou. Não, pelo contrário. A prefeitura, o secretário de Cultura, está dando toda a atenção a ele. Aí é as DEF entender isso, que só mudança de local. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, o doutor Paulo agora vai fazer as suas considerações finais, mas nós queríamos, doutor Paulo, comunicar a Vossa Excelência que esse documento que o senhor encaminhou a esta casa, datado de 9 de abril, assim como a belíssima sentença do Ministério Público, que também está incluída, nós vamos solicitar à Secretaria que conste na íntegra na ata dos nossos trabalhos. E com muita alegria passamos a palavra ao senhor para as suas considerações finais.
Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos. Agradeço a oportunidade. Espero ter esclarecido tanto aos vereadores quanto à população que está acompanhando qual que é o trabalho que a gente faz na Rivelli, o que a gente tem feito. Continuamos à disposição. A Rivelli está de portas abertas. Se tiver alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar, estamos lá para escutar e analisar. Temos muita tranquilidade em falar, em nos expor, demonstrando que os nossos processos são seguros e certificados, e passamos por vários crivos que demonstram isso, que não teria capacidade de provocar tamanho incômodo. Igual o Edson comentou, da noite, nós estamos desligados na madrugada, nós paramos, então, assim, eu não tenho geração durante a madrugada, que durante o dia a gente tem convicção que não tem, e durante a madrugada, por eu estar desligado, eu tenho certeza que não tem como o que tem causado essa dor de cabeça numa distância tão grande da planta, com a planta desligada, não tem nada lá que pudesse gerar esse odor. Acho que é lícito a gente continuar buscando. O trabalho de vocês é muito bacana nessa busca de atender a população e encontrar qual é a melhor maneira da gente estar saneando esses problemas e avançando. Contem com a gente. Se ficou alguma dúvida, a gente está à disposição. Qualquer pessoa que queira visitar a empresa, estamos lá de portas abertas a qualquer momento para receber. Muito obrigado a todos e boa noite. Suspendemos a reunião por 5 minutos e pedimos ao vereador Tanjão e a vereadora Joana que os acompanhem até as escadarias do Palácio da Revolução Liberal. Senhores vereadores, às 21 horas e 24 minutos, reaberta a reunião. Senhor secretário, levar a casa o primeiro projeto. Primeira discussão e votação, regime de urgência urgentíssima. Projeto de lei 024 dispõe sobre a regularização de imóveis edificados em observância do artigo 54 da Lei Municipal 801 de 1962. Autoria, executivo, prazos vencidos em 4/4/2019.
Em discussão o presente projeto. Vou encerrar a discussão. Vista, senhor presidente. Vista o ilustre vereador Zé Jorge. Senhores vereadores, como o projeto está com prazo vencido, declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.